A criação, a história da criação, tal como apresentada nos capítulos iniciais de Gênesis, não é apenas um relato sobre a origem do mundo. Ela é uma declaração poética, poderosa e teológica sobre quem Deus é, quem nós somos e qual é o propósito da existência. Em suas linhas, encontramos ordem surgindo do caos, luz vencendo a escuridão, beleza emergindo do vazio e vida brotando onde antes não havia nada. Esta narrativa moldou gerações, atravessou culturas e permanece, até hoje, como uma das mais fascinantes descrições do início de tudo. Para compreender a criação, precisamos voltar ao princípio, menos ao momento em que o tempo ainda não pulsava, em que a matéria não existia e em que a realidade era apenas o que Deus era, infinito, eterno, absoluto. Antes de qualquer forma visível, antes de estrelas ascenderem no espaço, antes de águas correrem sobre a terra, havia apenas Deus. E bastou que ele falasse para que o universo começasse a existir. Antes do começo, o vazio, o espírito e o eterno, a Bíblia começa com uma frase que define tudo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Com essas palavras entendemos que o universo não surgiu ao acaso, mas por intenção, propósito e desígnio de um Criador inteligente. Antes do princípio, não havia tempo nem espaço. Não havia partículas, energia, nem qualquer forma de vida. Havia somente Deus, perfeito, completo, transcendente. Foi dele que surgiu a decisão de iniciar algo novo. E assim, a partir do nada, ele criou os céus e a terra. No início, porém, a terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas menos como quem observa, prepara e aguarda a ordem que transformaria o caos em harmonia. Esse momento inicial revela um Deus ativo, presente, atento. Mostra que antes de a criação tomar forma, Deus já estava se movendo. O Espírito pairava, como um artista que observa uma tela em branco antes de começar sua obra-prima. O primeiro dia, a luz que rompe as trevas. Importante notar, a criação começa com uma palavra. Deus não cria com ferramentas, mas com o poder da sua voz. Haja luz, e houve luz. A luz não surge do sol, que só será criado mais tarde. Ela surge da própria voz de Deus. Surge de sua essência. A luz aqui representa a ordem, direção, vida. Representa a separação entre o caos e a organização. Deus vê que a luz é boa e a separa das trevas. Dá nome ao dia e à noite. A criação não é apenas um ato de formar, é um ato de separar, estruturar, dar identidade. Assim termina o primeiro dia, com luz brilhando, onde antes só havia escuridão. Ou, segundo Deia, o firmamento e a divisão das águas no segundo dia. Deus olha para as águas que cobrem tudo e decide organizar o espaço. Ele cria o firmamento, uma separação entre as águas que estavam acima e as que estavam abaixo. Esse firmamento será chamado de céu. Esse dia revela algo sobre Deus. Ele cria espaço. Ele cria ambiente. Ele estabelece ordem para que a vida possa existir. A separação das águas era fundamental para que o mundo pudesse ser habitável. Ainda não há terra seca, ainda não há plantas, mas há estrutura, há espaço, há propósito sendo alinhado. O terceiro dia, terra seca, e a primeira vida. Agora Deus reúne as águas num só lugar, fazendo aparecer a porção seca menos chamada terra, menos e o conjunto de águas reunidas menos chamado mares. E Deus vê que isso é bom, mas o terceiro dia não termina aí. Ele continua, trazendo algo essencial para a vida. Produza a terra relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas. Pela primeira vez, vemos vida brotar. Deus não apenas cria a vida. Ele cria a capacidade de reprodução. Deus planta o ciclo da continuidade. Árvores, herbas, plantas todas surgem com a habilidade de se multiplicar. É interessante perceber que antes mesmo de criar o ser humano, Deus cria alimentos, sementes e sustento. Ele prepara o ambiente antes de colocar vida nele. Essa ordem revela cuidado, intencionalidade, propósito. O quarto dia, luminares para governar o tempo. Aqui surgem o sol, a lua e as estrelas. Não porque a luz não existia antes, mas porque agora Deus dá forma visível ao ciclo do dia e da noite. Eles têm funções claras: governar o dia e a noite, marcar estações, dias e anos,
iluminar a terra. Deus organiza não apenas o espaço, mas também o tempo. Ele cria ritmo, ordem, ciclos. O universo deixa de ser apenas um ambiente para se tornar um sistema interligado, harmonioso, matematicamente preciso. As estrelas incontáveis são colocadas no céu como testemunhas da grandeza do Criador. Cada uma obra de arte, cada uma um lembrete do infinito. E Deus vê que tudo é bom. O quinto dia, peixes e aves. A vida que Sergipe move nas águas e nos céus, a criação, agora entra numa fase dinâmica. Deus decide encher os ambientes que criou. O mar recebe criaturas marinhas de todo tipo, grandes, pequenas, coloridas, misteriosas. O céu recebe aves leves, ágeis, capazes de voar e cantar. Interessante notar que pela primeira vez, Deus abençoa seres vivos. Ele diz: sede fecundos e multiplicai-vos. A bênção está ligada à multiplicação, à continuidade, à expansão da vida. O mar e o céu, antes silenciosos, agora se movem. Há som, há movimento, há beleza. Deus enche os ambientes de vida antes de criar o ser humano, preparando um mundo vibrante e abundante. O sexto dia, animais terrestres. E a criação do ser humano. O sexto dia começa com Deus criando animais terrestres. Gado, animais selvagens, répteis, grandes mamíferos, todo tipo de criatura que se move sobre a terra, cada espécie com suas características, instintos, cores, formas, habilidades, é um desfile de criatividade divina. Mas o ponto alto do sexto dia menos e de toda a criação é o ser humano. Depois de criar tudo, Deus toma uma decisão diferente. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O façamos revela a participação da Trindade. O ser humano não é feito como os outros seres. Ele carrega algo divino. Ele reflete Deus. Ele é criado para governar, para cultivar, para cuidar. Ele representa o Criador na criação. Deus forma o homem do pó da terra e sopra em suas narinas o fôlego da vida. O ser humano é poeira tocada por Deus, matéria animada pelo Espírito. Ele carrega fragilidade e glória ao mesmo tempo. Deus planta um jardim menos, o Éden menos, e coloca o ser humano ali. Um lugar belo, abundante, cheio de árvores frutíferas, rios cristalinos e vida. O homem tem trabalho, mas trabalho leve, prazeroso, cheio de propósito, cultivar, cuidar, administrar. Deus percebe que o homem está só e declara que isso não é bom. E isso é notável menos até então. Tudo era bom ou muito bom. Pela primeira vez, algo não é bom. A solidão não combina com o propósito humano. Então Deus cria a mulher, não da terra, mas do homem, não como inferior, mas como semelhante. Não como cópia, mas como complemento. Ele traz Eva diante de Adão, e ali, no Éden, nasce a primeira relação humana, menos marcada por amor, parceria e unidade. Homem e mulher são criados para viver em harmonia com Deus, entre si e com a criação. Eles são a imagem viva do Criador. O sétimo dia, o descanso de Deus após criar tudo. Deus descansa, não porque estava cansado, mas porque faz do descanso uma parte essencial da ordem criada. Ele abençoa o sétimo dia e o separa como santo. Esse descanso representa satisfação. Deus contempla sua obra, ordem menos o ciclo de trabalho e descanso o propósito. O ser humano também deve descansar e se conectar com Deus. Ritmo menos a vida não deve ser um ciclo contínuo de esforço. O descanso é mais que pausa. É comunhão. A história da criação não é apenas um registro histórico. É um documento teológico. Ele revela: um Deus é o Criador absoluto. Nada existe por acaso. Tudo existe por propósito. Deus cria com ordem, beleza e intenção. Ele transforma caos em harmonia. O ser humano tem dignidade especial. Criado à imagem de Deus, com valor intrínseco. 4. O trabalho é parte da criação, não uma maldição. O trabalho aparece antes do pecado. É propósito, não punição. 5. A criação é boa e reflete a bondade de Deus. Repetidamente, Deus viu que era bom. 6. Os relacionamentos são parte essencial da criação. Ninguém foi feito para viver sozinho. Antes da desobediência, a criação era perfeita. Não havia dor,
não havia morte, não havia culpa, não havia medo, não havia desgaste, não havia corrupção. A terra era fértil, o clima era equilibrado. O ser humano vivia em paz com Deus, consigo mesmo e com a natureza. A criação era um reflexo da mente do Criador, ordenada, bela, funcional, cheia de vida. Cada detalhe da criação revela o caráter de Deus. Ele cria primeiro o provisório, depois o necessário. Cria ambiente antes de criar os habitantes. Cria ciclos, ritmos e ordem. Cria diversidade. Deus ama a pluralidade. Cria beleza por prazer, ele aprecia o belo. Cria vida com abundância, não com limite. A criação inteira aponta para um Deus que planeja, cuida e se importa. A história da criação não é um conto distante. É o ponto de partida de toda a existência. É o fundamento da identidade humana. É a revelação de que você não nasceu por acidente, sua vida tem propósito. Você carrega a imagem de Deus. Você foi criado para relacionamentos. Você foi criado para governar, cuidar, transformar. Você nasceu para a vida, não para o caos. A criação é o começo da história de Deus com a humanidade. É a primeira página de uma narrativa que culmina com redenção, restauração e esperança. E até hoje, quando olhamos para o céu estrelado, para o mar, para uma montanha, para uma flor, para um recém-nascido, ainda ouvimos o eco da primeira voz que disse: haja, e houve.